Boa noite, meus amores. Vamos cultuar o Senhor? Bora lá? Vamos fazer a nossa oração. Olha, presta atenção. Olha aqui onde tia Natália e Kikita está. Ó, isso aqui faz parte da nossa grande história que nós vamos escutar hoje. Fica ligadinho, hein? E para o nosso culto começar, vamos fazer aquela oração? Feche seus olhinhos aí e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida que está assistindo, Senhor, esse culto. Cada criança, abençoa cada família, cada casa, Senhor. Fala os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E para começar o culto, temos o quê? Louvor. Então levanta daí, sai desse sofá, dessa cama aí e vamos louvar a Deus. Não, meu barquinho vai afundar. Olha o vento. Meu barquinho não vai afundar. Meu marinheiro comigo está. Ele me disse, calma filhinho, tô com você. Eba! Não me preocupo com o perigo. Meu marinheiro é meu amigo. Ele morreu por mim numa cruz. Seu nome é Jesus. Além de marinheiro ele é meu salva-vidas. Eu tenho fé. Se o vento sopra pra me matar, fazendo meu barquinho afundar, meu marinheiro vem me protege e faz o vento se acalmar. Jesus é marinheiro fiel, cuida da gente e vai nos levar pro céu. É Jesus o marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro fiel. Meu barquinho eu tô remando, eu tô remando, eu tô remando, eu tô remando o meu barquinho até chegar lá no céu. É, com Jesus o meu barquinho não vai afundar. Meu barquinho não vai afundar. Meu marinheiro comigo está. Ele me disse, calma filhinho, tô com você. Eba! Não me preocupo com o perigo. Meu marinheiro é meu amigo. Ele morreu por mim numa cruz. Seu nome é Jesus. Além de marinheiro ele é meu salva-vidas. Eu tenho fé. Se o vento sopra pra me matar, fazendo meu barquinho afundar, meu marinheiro vem me protege e faz o vento se acalmar. Jesus é marinheiro fiel, cuida da gente e vai nos levar pro céu. É Jesus meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro fiel. Meu barquinho eu tô remando, eu tô remando, eu tô remando, eu tô remando o meu barquinho até chegar lá no céu. É Jesus meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro fiel. Meu barquinho eu tô remando, eu tô remando, eu tô remando, eu tô remando o meu barquinho até chegar lá no céu. É Jesus meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro, meu marinheiro fiel. Meu barquinho eu tô remando, eu tô remando, eu tô remando, eu tô remando o meu barquinho até chegar lá no céu. Que lindo! Muito bem, meus amores! Vocês arrasaram como sempre. E agora está na hora da gente escutar o que Jesus vai falar nos nossos corações, não é mesmo? Isso aí. Eu tenho uma pergunta, quer dizer, na verdade eu tenho 3 perguntas para fazer para vocês. A primeira é: você já teve medo? Você já teve medo, Kikita? Viu? Kikita já teve medo. Do que vocês têm medo?
Você acha que os adultos também ficam com medo algumas vezes? Sim, não é verdade? Até os discípulos adultos que seguiam o Senhor Jesus muitas vezes ficavam com medo. Certa noite eles ficaram com muito medo e foi uma noite que eles jamais esqueceram. Essa aí é a parte da história que eu vou contar para vocês. Vocês viram que tia Natália e Kikita estão dentro de um barco? O nome da nossa história é Jesus Acalma a Tempestade. Você já conhece essa história? Não? Então fica ligadinho aí para você aprender um pouquinho mais sobre Jesus. Então, Jesus passou o dia todo ensinando a uma grande multidão, porque tantas pessoas vinham escutar Jesus falar que Jesus teve que entrar no pequeno barco de pesca e ser empurrado um pouquinho para fora das margens, porque tinha muita gente. As pessoas ficavam em pé para escutar cada palavrinha que Jesus dizia. Assim que escureceu, Jesus, cansado do seu longo dia de ensino, voltou para os discípulos e disse assim: nós vamos atravessar para o outro lado do lago. E aqui, assim foi feito, ó. Jesus, os discípulos entraram num barco. E o barco, vocês estão vendo aqui, ó, não era um barco muito grande, não. Era um barco de pesca, mas cabia todos os discípulos. E assim que os discípulos estavam remando em direção ao outro lado, eles se acordaram e começaram a remar. E deve ser muito bom, né, a gente balançar pelas ondas do mar, né? Já pensou aqui que tá a gente dentro do barco pra lá e pra cá, né? Então, a Bíblia diz que Jesus foi lá pra partezinha de trás do barco, onde ele se deitou e adormeceu, porque ele estava muito cansado daquele dia, porque ele estava, o quê? Ensinando a todas as pessoas e tinha muita gente para ele ensinar. Então Jesus fez o quê? Ele foi lá para trás e os discípulos começaram a remar. Remaram e depois de algum tempo eles começaram a perceber que estava ficando muito difícil. Eles estavam fazendo mais força e começou a vir uma brisa, um ventinho devagar e estava fazendo aquelas ondas se agitar. Tchua, tchua. E eles fazendo força, mas eles não ficaram com medo, sabia? Por quê? Porque eles conheciam muito bem esse mar da Galileia. Mas era mais do que um vento. Começou a ficar mais forte. E a Bíblia diz que se levantou um grande temporal de vento. Enquanto o vento soprava cada vez mais forte, os discípulos lutavam para botar o barco na mesma direção que Jesus tinha falado. E a Bíblia diz que as ondas iam aumentando assim, sabe? E entravam no barco e molhavam os discípulos. E o vento empurrava e agitava a água cada vez mais. E aquelas ondas grandonas vinham de todos os lados do barco. E o barco começou a ficar o quê? Cheio de água. Tudo que os discípulos podiam fazer era se segurar no barco, porque eles estavam com medo, porque eles pensavam que eles iam morrer, porque o mar estava muito agitado. E o que Jesus fazia nessa hora da tempestade? Olha aqui, ó. Jesus fazia o quê? Jesus estava dormindo e os discípulos estavam com medo da tempestade. Eles ficaram assustados ao ver que Jesus, no meio dessa tempestade, ele estava dormindo. Como é que Jesus podia dormir com uma tempestade dessa? Eles ficavam pensando lá, os discípulos, né? Meu Deus, Jesus dormindo. E a gente aqui, ó, fazendo força, se segurando para não poder cair nesse mar que está revolto. Então, eles começaram a tentar andar pelo barco e lutaram para chegar lá na parte de trás, onde Jesus dormia. Aqui, ó, eles foram lá e começaram a acordar Jesus. E vocês acham que Jesus ficou bravo com eles porque eles o acordaram? Não, ele não ficou bravo. Ele viu aquela tempestade toda, olhou nos olhos dos discípulos e viu que eles estavam preocupados. Então os discípulos disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus não se importava com os discípulos? Vocês acreditam nisso? Mas ele se importava sim, ele se importava muito com eles, sabe por quê? Porque eles eram seus amigos e Jesus os amava. E Jesus viu medo nos olhos dos discípulos e olhou por causa da tempestade. Ele se levantou,
de onde ele estava, olha só, e o barco estava balançando, hein, gente? Aquela onda vindo, Jesus se levantou e como o vento soprava e as ondas chocavam contra o barco abaixo dele, o Senhor Jesus olhou para a tempestade, ele falou ao vento e ao mar. Olha só o que Jesus falou, hein? O mar estava enfurecido e ele com uma voz de autoridade falou: acalma-te, emudece. Somente Jesus podia falar à tempestade e esperar que ela obedecesse a sua voz. Isto porque Senhor Jesus Cristo não é somente um homem, ele é o poderoso Deus. Ele é soberano sobre todos. Somente Jesus tinha o poder para salvar os discípulos da morte naquela noite. Somente Jesus podia falar com a tempestade e esperar que ela obedecesse. E a Bíblia diz que o vento, se aquietou. Imagina só, uma hora, aquele balançar das ondas, aquele vento e as ondas entrando no barco. E na outra hora, o que acontece? O mar fica quietinho, o vento para e tudo fica normal. O barco começa, a navegar bem tranquilo. E por meio do poder de Jesus, o vento e as ondas ficaram completamente calmos. E você acha que os discípulos ficaram surpresos com essa atitude do Jesus? Sim, eles ficaram. Jesus deve ter ficado muito triste, sabe por quê? Porque os discípulos não confiaram no Jesus. Eles não acreditaram que Jesus, eles já tinham escutado tanta história que Jesus tinha contado, tudo que Jesus ensinava, mas eles não acreditavam que Jesus era capaz de fazer aquele milagre. E Jesus é o poderoso Deus que veio ser salvador e amigo deles. E Jesus virou para eles e perguntou assim: como é que não tendes fé? E depois que Jesus fez essa pergunta para os discípulos, a Bíblia diz que eles ficaram possuídos de grande temor. Eles ficaram cheios de medo e admirados e perguntavam quem Jesus era. Quem era Jesus? Eles se olhavam e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quanto tempo levaria para que eles percebessem que o Senhor Jesus verdadeiramente é o poderoso Deus que pode fazer todas essas coisas? E aí, eu pergunto para vocês, tantos problemas que têm acontecido na nossa vida, essa pandemia, é tanta gente ficando doente, é tantas coisas acontecendo, perdendo emprego, não é mesmo? Que mesmo que a gente acredite em Jesus, a gente fica pensando assim: será que o Senhor está vendo tudo que eu estou passando? Será que o Senhor está no controle de tudo mesmo? E a gente fica parecido com os discípulos. E Jesus não quer que a gente seja como os discípulos. Jesus quer que a gente acredite, que a gente confie em Jesus. E que tudo isso que a gente está vivendo, de não poder ir para a igreja, de não poder sair para lugar nenhum, que isso vai passar. Porque Ele tem o controle de tudo. De tudo. O nosso coração é como se fosse esse barquinho no meio da tempestade, no meio dessa confusão toda que está acontecendo. E Jesus está ali, dormindo, no seu coraçãozinho. Mas você não precisa acordá-lo, porque Ele sabe o momento certo de que tudo isso vai acabar. Você acredita nisso? Eu acredito. Kikita, você acredita? Viu? Todos nós devemos acreditar que Jesus é o único que pode mudar essa história, não é mesmo? Então, você já aprendeu que com Jesus a gente não precisa ter medo de nada, tá ouvindo, papai e mamãe? Não vamos ter medo de nada, não. Nós temos que ter fé em Jesus Cristo, né? Ele é o nosso Salvador. Ele fez aquele milagre da tempestade passar e vai fazer esse momento que nós estamos vivendo ruim também passar. Você acredita? Amém! Vamos orar? Depois da oração a gente vai cantar mais um louvorzinho e a gente vai se ver no próximo domingo, tá bom? Então vamos lá, feche seus olhinhos aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem. Obrigada, Senhor, por trazer a paz aos nossos corações. Por saber, Senhor, que em meio a essa tempestade, o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Pai, que sabemos que no momento certo, toda essa tempestade vai cessar. Nós cremos nisso, Senhor. Abençoe cada criança, cada família, Senhor. Enche esses lares, Pai, de paz,
de esperança, Senhor. Que seremos, Senhor, portadores de esperança. Não vamos nos preocupar, porque o Senhor está no controle de tudo. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Vamos embora louvar? Então aí, ó, levante aí e vamos fazer mais um louvor. E esse louvor vai falar justamente o que a gente acabou de escutar. Preste atenção, hein? Meu coração é um barquinho muito especial, e a fé é o remo que eu uso contra as forças do mal. Se o mar está revolto e meu barquinho a balançar, meu Jesus está na popa, ele faz tudo acalmar. Remo, remo, remo sobre as ondas do mar, Jesus está na popa, ele acalma o temporal. Remo, remo, remo sobre as ondas do mar, Jesus está na popa, ele acalma o temporal. Se vier o forte vento, eu remo, remo, remo. Se vier em grandes ondas, remo, remo, remo. Mas se a tempestade é forte, eu não consegui remar, Jesus Cristo está na popa, ele faz tudo acalmar. Você acredita? Então vamos lá, hein? Meu coração é um barquinho muito especial, e a fé é o remo que eu uso contra as forças do mal. Se o mar está revolto e meu barquinho a balançar, meu Jesus está na popa, ele faz tudo acalmar. Remo, remo, remo sobre as ondas do mar, Jesus está na popa, ele acalma o temporal. Remo, remo, remo sobre as ondas do mar, Jesus está na popa, ele acalma o temporal. Se vier o forte vento, eu remo, remo, remo. Se vier em grandes ondas, remo, remo, remo. Mas se a tempestade é forte, eu não consegui remar, Jesus Cristo está na popa, ele faz tudo acalmar. Remo, remo, remo sobre as ondas do mar, Jesus está na popa, ele acalma o temporal. Remo, remo, remo sobre as ondas do mar, Jesus está na popa, ele acalma o temporal. Se vier o forte vento, eu remo, remo, remo. Se vier em grandes ondas, remo, remo, remo. Mas se a tempestade é forte, eu não consegui remar, Jesus Cristo está na popa, ele faz tudo acalmar. Se vier o forte vento, eu remo, remo, remo. Se vier em grandes ondas, remo, remo, remo. Mas se a tempestade é forte, eu não consegui remar, Jesus Cristo está na popa, ele faz tudo acalmar. Mas se a tempestade é forte, eu não consegui remar, Jesus Cristo está na popa, ele faz tudo acalmar. Jesus Cristo está na popa, ele faz tudo acalmar. Muito bem, meus amores. Ó, um beijo e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau!